Covas no Vale. Diga comigo, covas no vale. Mais forte, 1, 2 e... Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3, versículo 16 em diante. Segundo Reis, capítulo de número 3, versículo de número 16 em diante. Quem achou, diga amém. E disse: assim diz o Senhor: fazei neste vale muitas covas, porque assim diz o Senhor: não vereis vento, e não vereis chuva, todavia, este vale se encherá de tanta água, que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais, e ainda isso é pouco aos olhos do Senhor, também entregará Ele os moabitas nas vossas mãos. Levanta o seu rosto, por favor, guerreiros do Senhor. Nós lemos um texto maravilhoso da palavra do Senhor, mas requer muita diligência. A gente tem que retroceder um pouco na história do texto que nós lemos, para você entender a história como um todo. A Bíblia fala que Acabe foi um dos piores reis que Israel teve. Acabe, ele casou com uma mulher maligna chamada Jezabel, e implantou em Israel costumes que não agradavam ao Senhor. Mas graças a Deus, um dia Acabe foi embora e morreu. Ele foi embora e o filho dele, Jorão, assumiu o trono. Nesta época, Israel era dividido em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul. Um era sobre a liderança e o reinado de Jorão, e o outro era sobre a liderança e o reinado de Jeosafá. A Bíblia fala que um dos mais ferrenhos e temidos inimigos de Israel, os moabitas, se levantaram contra Jorão, incitando uma guerra. E Jorão, ele vai e procura aliar-se a Jeosafá e ao rei dos Edomitas. Uma coisa eu aprendo aqui: se você está diante de uma grande batalha na tua vida, preste atenção em quem você se alia. Porque se você se aliar com as pessoas certas, elas contribuirão para o seu êxito. Mas se você estiver numa grande batalha e se aliar com as pessoas erradas, elas contribuirão para o seu fracasso. Jorão sabia que Josafá era um rei temente ao Senhor, de princípios e morais, como os reis do passado. E ele faz uma aliança com Josafá. Ele traz um homem de Deus para perto dele. E ele também se alia com o rei Edomita, para ter uma força grande para poder pelejar. Só que ele pensou em aliados, mas não pensou em estratégia. Muitas pessoas deixam as estratégias de lado, achando que as estratégias não são importantes. É importante sim. Se programe, faça as estratégias, faça cronogramas, faça alvos na sua vida. Uma pessoa que vai levando conforme as coisas vão acontecendo, ela tende a tropeçar muito em sua vida. Jorão era inexperiente, e ele pegou uma multidão para andar com ele, e se esqueceu que esse povo tinha que comer e tinha que beber.
E ele tinha que passar por um vale, ele tinha que passar por um deserto. 7 dias depois, acabou a água. E não havia expectativa e nem água perto para eles beberem. Foi quando o desespero tomou conta. E aí, Jorão vai até Josafá e fala com ele: Josafá, a situação é essa. Aí Josafá, como um provocador de milagre, temente a Deus, ele fala assim: existe profeta no nosso meio? Fala comigo bem forte: existe profeta no nosso meio? Existe profeta no nosso meio. Mais forte, 1, 2 e... Existe profeta no nosso meio. Aí alguém disse: sim, tem um profeta no nosso meio. Eliseu está junto com a comitiva, junto com os guerreiros. Eliseu é aquele que deitou água nas mãos de Elias. Ele é o profeta que está no nosso meio. Sabe o que eu aprendo aqui? Nós, como profetas, nós também estamos nas suas lutas. Nós também estamos envolvidos. Choramos com você, nos alegramos com você, vencemos com você, lamentamos as suas perdas e oramos para que Deus te fortaleça na sua vida. Profeta, ele não pode estar longe do povo. Profeta tem que estar perto do povo, porque quando ele for requisitado, ele vai dizer: eu estou aqui. Há um profeta no nosso meio. O nome dele é Eliseu. Aí foram até Eliseu. E aí Eliseu, ele vem de uma escola firme, dura. Quando o Jorão pegou e veio conversar com ele, ele falou assim: olha, eu não sei nem por que eu estou conversando com você. Você não merece que eu nem olhe para a tua cara. Mas eu só converso contigo por causa desse cara que está do teu lado. Por causa de Josafá. Presta atenção em quem você se alia. Porque mesmo você não sendo merecedor, se você tem um aliado forte do teu lado, o profeta vai te ouvir, Deus vai te ouvir, e vai ter algo diferente para a tua vida. Tive esse objetivo na minha vida. Eu sempre me aliei a pessoas fortes, a homens de Deus, pessoas que eram melhor do que eu. E posso dizer hoje, com muito orgulho, que sou amigo dos maiores pastores desse país, porque sempre me aliei a pessoas fortes. Jorão não merecia, mas por causa da aliança que ele fez antes da guerra, Deus ouviu ele. Quando falaram para ele: olha, essa é... Ô irmã, ô filha, agora não é hora de conversar não. Quando Jorão foi pedir, quando ele foi pedir a Eliseu: ora para que Deus dê um jeito, porque não tem água. Aí sabe o que aconteceu? O Eliseu falou assim: ó, traz aqui um músico. Tem músico aqui? Porque aonde tem louvor, tem a presença de Deus. Traga um músico. E a Bíblia fala que quando o músico chegou e começou a cantar, começou a proferir os louvores, a Bíblia fala que a presença de Deus veio, e junto com a presença de Deus veio também a resposta. Ei, eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Está com dificuldade? Louve. Está com luta? Louve. Está na prova? Louve. Porque aonde tem louvor, tem a presença de Deus. Aonde tem louvor, tem palavra.
O músico começou a tocar e a presença de Deus veio. A presença de Deus veio. Ei, quando a gente está aqui dentro da igreja tem louvor. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem, pessoal? Tem. Mas quando você estiver na tua casa, põe CD, põe louvor. Quando você estiver no carro, põe louvor. Quando você estiver com o telefone, põe no teu telefone o louvor. E quando você estiver na prova, põe a música para tocar. Creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Eu nasci para dar certo, não nasci para sofrer. Eu sou mais que vencedor, filho de Deus e herdeiro seu. O Senhor está no barco da minha vida, eu não vou naufragar. A música começou a tocar, a presença de Deus veio. E com a presença de Deus veio palavra. Veio a palavra. Aí, é isso que eu sou apaixonado com a Bíblia. O povo estava indo para onde? Estava indo para uma... Vamos ver quem está prestando atenção. Estava indo para uma guerra. E o que as pessoas levam na guerra? O que eles levam na guerra? Ele leva armas, ele leva espada, ele leva escudo, ele leva a lança, ele leva a flecha, sim ou não? Aí vem o profeta e fala assim, assim diz o Senhor. Está vendo esse vale aí? Está vendo esse deserto aí? Faça covas no meio do vale. Irmão, não tinha enxada, não tinha enxadão, não tinha boca de lobo, não tinha não, irmão. E tinha espada, tinha flecha, tinha escudo, tinha lança, mas não tinha instrumento para poder abrir um buraco no chão. Aparentemente parece um pedido de gente doida, mas a fé é isso. Não é para racionais. A fé não pode ser compreendida pela razão humana. A fé não obedece padrões. Eu acredito que na hora que chegou o comunicado através dos comandantes para os soldados, muita gente falou assim, esse cara está louco, esse profeta é um insano. A gente está aqui, indo para uma guerra, enfrentar um exército poderoso, morrendo de sede e de fome, e ele pede para a gente, debaixo desse sol, fazer buraco. Muitas coisas que você vê dentro da igreja, aparentemente são loucuras. Orar para uma pessoa, e ela na hora esquecer que ela era viciada. Orar para uma pessoa, e na hora Deus colar um osso quebrado. Mergulhar numa piscina no meio da igreja, no meio de um culto, chamar Jesus de maravilhoso 7 vezes. Existem coisas que as pessoas olham e falam assim, isso daí é assim mesmo? Isso é coisa de doido. Não pode, Deus não pode estar no meio do negócio desse. Aí vem o Eliseu, eu amo Eliseu, que o Eliseu tinha a fé que eu tenho, uma fé louca. Ele falou assim, faz buraco no meio do nada. Faça buraco no meio do nada, e o meu Deus vai fazer água aparecer. Assim diz o Senhor, faz o buraco. Uma coisa que eu aprendo aqui, eu tenho que abrir o buraco, eu tenho que fazer. Não é Deus que vai fazer, é eu que tenho que fazer. Você quer que a tua vida melhore? Não exima as suas responsabilidades. Aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer. É você que tem que cavar o buraco. Pastor, mas a minha situação é essa. E eu não entendo como eu fazendo isso vai resolver isso. Não questione, faça. Para incrédulos
Certamente, pastor Newton, eles diziam, esse profeta, ele está mandando a gente abrir covas, porque aqui vai ser a nossa sepultura. Mas para aqueles que são da fé, eles pensam dessa maneira. Esse sujeito aí andou com Elias, Elias foi para o céu, Elias falava com Deus face a face. Esse sujeito aí, ele tem uma unção de Deus na vida dele, Deus fala com ele. Se ele mandou eu cavar, eu vou cavar, mesmo que seja no meio do nada, mesmo que seja loucura para os outros, mas não importa o que os outros pensam, o que importa é o que a minha fé está mandando eu fazer. Eliseu falou assim: cava o buraco. Vocês estão com sede? Os vossos animais estão com sede? Cava o buraco, porque o meu Deus vai fazer inundar esse lugar. Vai inundar, vai inundar, vai inundar, vai inundar, vai inundar. E vocês beberão, os vossos cavalos beberão, os vossos animais beberão. E não é só isso que Deus vai fazer, porque isso é pouco para Deus. Deus vai entregar o inimigo na mão de vocês. Olha o que a Bíblia diz em Tiago capítulo 1, versículo 22 e 23. E sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando com falsos discursos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto, contempla ao espelho o seu rosto natural. Quem não tem fé, vive só na naturalidade. Quem não é cumpridor da palavra, é natural em todos os aspectos, mas quem é da fé não vive o natural, vive o sobrenatural. Cutuca o irmão que está do teu lado e fala para ele: abre a cova. Abre aí, meu irmão. Abre aí pela fé, abre aí pela fé, abre a cova no meio do vale, abre a cova no meio do nada, pela fé. Agora, o tamanho da cova é o tamanho da fé da pessoa. Vou repetir para você dar um glória a Deus. O tamanho da cova é o tamanho da fé da pessoa. Se você tem uma fé pequena, cada um vive conforme a sua fé. Foi isso que Paulo disse. Tem gente que a fé dele é assim, então a cova que ele vai abrir não cabe um palmo de água dentro. Tem outros que a fé dele é mais ou menos, aí cabe um tiquinho mais. Mas os violentos, ele abre uma cova grande. Ele sabe que se Deus falou, Deus vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai mandar. Se Deus cumpriu, e se Deus falou, acabou. Quem está entendendo, levanta a tua mão aí. Falando em abrir buraco, meu irmão, da placa do carro ASU 1982. Teu carro está no portão e o dono da casa quer sair. Carro ASU 1982. ASU é daqui? Que carro que é? Já identificou? Vai lá, meu irmão, vai abrir lá a cova. Vai lá, meu filho. Primeiro, Deus não vai fazer o que eu tenho que fazer. Se eu tenho que fazer, eu vou lá e vou abrir a cova. Porque eu não sou ouvinte, eu sou cumpridor da palavra. E qual será o tamanho? O tamanho da minha fé. E por último, e aí eu vou encerrar. Fazer coisas como essa prova a sua capacidade diante de Deus. Eu tenho capacidade de acreditar, eu tenho capacidade de ter fé, eu tenho capacidade de fazer, eu tenho capacidade. Olha o que a palavra de Deus, ela nos ensina. E assim ande como Deus lhe repartiu, cada um como Deus, como o Senhor o chamou. É o que eu ordeno a todas as igrejas. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 17.
Em Romanos 12:3 ele fala: porque pela graça que é me dada, digo a cada um de vós, que não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, conforme a medida da sua fé, que Deus repartiu para cada um. Deus já te deu uma fé, Ele repartiu isso para cada pessoa, agora usa a tua fé. Aí eles pegaram, abriram as covas, várias covas, um soldado, uma cova, e a Bíblia diz que Deus fez aparecer uma fonte no meio do nada. Deus fez aparecer uma fonte no meio do nada. Eles passaram um dia inteiro trabalhando. Quando amanheceu o dia e olharam para o vale, não tinha deserto, o vale estava encharcado de água. Eles saíram para a peleja, eles lutaram, eles sangraram, eles lutaram contra o seu inimigo, mas quando voltaram, o poço estava cheio de água, e eles puderam beber daquilo que Deus tinha preparado para eles. E eu profetizo na tua vida, aquilo que é de Deus para você, você vai desfrutar plenamente. Aquilo que é de Deus para a tua família, você vai desfrutar plenamente. Quem acredita nisso, levanta a tua mão e dá um grito de glória a Deus. Dá um grito de glória. Encerra essa palavra, para não ser enfadonho. Talvez a tua vida tomou um rumo aonde tudo está dando errado. Sequidão, morte, uma vida mal planejada, em todos os aspectos, e tudo está dando errado para você, mas Deus está falando para você: usa a tua fé no meio do nada, faça coisas que as pessoas não vão compreender, mas não importa, obedeça a direção de Deus, lute as suas lutas, porque Deus vai encher as covas. Deus vai encher as covas, Deus vai encher, e vai ter para você, vai ter para a tua família, vai ter para os seus amigos, vai ter até para os seus animais, vai ter para todo mundo, porque você usou a tua fé, e Deus honrou a tua fé. Quem entende o que Deus está falando conosco aqui nessa noite? Provocador de milagre é assim, ele não fica questionando, ele faz. Provocador de milagre, ele está acima da média. Provocador de milagre, vê milagre onde as pessoas vê derrota. Provocador de milagre, ele não corre atrás da bênção, é a bênção que corre atrás dele. Ei, tem profeta no nosso meio? Porque se tem profeta, tem palavra. Se tem profeta, tem direção. Se tem profeta, tem clamor. Se tem profeta, tem milagre. Se tem profeta, Deus fala com o povo.